quem é de bom dia e para quem não é também, viu? Nós chegamos ao 34º dia do nosso desafio 36 dias para ler Mulheres que Correm com os Lobos. Estamos perto do fim, né? E eu espero que essa caminhada aqui tenha sido muito produtiva para você. Que você tenha se conectado mais com essa mulher selvagem. Hoje eu vou falar das minhas impressões sobre estágios 6 e 7, né, do capítulo da Donzela Sem Mãos, tá? E assim nós vamos terminar esse capítulo, tá? Vamos lá então. Eu começo dizendo que é um capítulo que eu preciso revisitar, viu? Na verdade, vale a pena revisitar todo o livro, pois com certeza numa segunda leitura eu vou ver aspectos ou elementos que tinha passado despercebido para mim e eu tenho certeza que para você também, né? Mas hoje eu vou falar do estágio 6 e 7 e vou tentar lançar luz sobre algumas questões que a Clarissa nos coloca, tá? O estágio aqui que eu vou falar é o reino da mulher selvagem. Se ontem, né, eu disse pra vocês que a mãe do rei mandou a mulher sem mãos fugir, hoje nós vamos entender o caminho percorrido por ela nessa fuga, tá? É interessante notar que a donzela sem mãos é ajudada por uma mulher de branco que a convida a entrar na sua estalagem, né? E ela fica lá por 7 anos enquanto a sua criança está crescendo e as suas mãos também, lembra disso? Tá? Isso mesmo, a donzela sem mãos, ela recupera algo que estava perdido. Mesmo que separado do marido, ou seja, estes 7 anos vão representar experiências fundamentais, ou como diz a Clarissa aqui, enriquecedoras. Pois há ali um processo de reconstrução dessa mulher, né? Nós vamos então entender alguns elementos dessa passagem. Para começar, o que significa essa mulher de branco, né? Ou melhor, o espírito branco que acolhe essa mulher, né? Ele esse espírito branco, na verdade, o espírito guia, ou seja, um aspecto da nossa psique profunda. Logo, sempre há alguém que vai nos auxiliar nesse caminho, pois há sempre um elemento da velha, né, da mãe selvagem em nós. Outra coisa interessante de se notar é que a donzela sem mãos, ela encontra paz nesses 7 anos em que ela vive ali na floresta, né? Ela está repleta de árvores, vivendo através desses ancestrais profundos. Isso tudo acalma ela. Por quê? Porque ela está próxima do que é mais animalesco, do que é mais selvagem. Ou seja, é um reconectar com o que há de mais selvagem em nós. Enfim, a Clarissa, ela ainda analisa a simbologia dos 7 anos. Pois é neste prazo que nós vamos conhecendo e aprendendo por meio de tarefas, mudança de atitude, de valores, enfim, isso também vai nos fazer conectar com nós mesmas, né? Na página 500, se não me falha a memória, tá, da minha edição, ela até faz uma explanação dessas fases e o que significa cada uma delas. Mas vale dizer que essas fases, como ela diz, não se encontram no mito da donzela sem mãos. Ela reconheceu essas fases, né, através de registros de várias sociedades, de várias experiências humanas, tá? E ainda é preciso dizer que essas fases que ela vai falar pra gente não necessariamente vai dizer respeito a uma idade cronológica. Pelo contrário, tá? Vai existir mulheres de 80 que estão ainda na mocidade, como ela diz, né? Nesse desenvolvimento ainda da mocidade, enquanto nós vamos ter mulheres de 40 que podem estar na fase que ela vai
entender como entre 77 e 84 anos, enfim. Eu não vou ficar aqui esmiuçando cada significado dessas fases, tá? Eu vou te convidar a fazer a leitura desse trecho e refletir sobre em qual momento do seu desenvolvimento você acredita estar, tá? Lembra-se que o número 7, né, é um número de iniciação e que toda mulher, segundo a Clarissa, tá, vai passar por uma fase tranquila de desenvolvimento, mas também vai passar por 7 longos anos que serão muito difíceis. Ela vai relatar isso daqui, né? Mas lembre-se, todas essas fases são fases de aprendizado. Isso que é importante, né? É por meio dessas fases que você reconstruirá, né, algo que está perdido, que é essa relação com a mulher selvagem. Logo, entre na sua mata, né, e viva esses 7 anos de descobertas e de mudanças de forma que você possa absorver tudo o que precisa ser aprendido, né? Por fim, há o 7º estágio, que é quando o rei volta para casa, né, da guerra e descobre que a sua mulher tinha fugido. E aí ele vai em busca dela, né? E é muito interessante que o rei também, então, precisa passar por um processo de desenvolvimento. Diz a Clarissa que ele fica com as mãos negras, que a barba fica suja, que os seus olhos ficam avermelhados, enfim, né? E ele faz um esforço grande, mas ele não consegue beber, ele não consegue comer nada, né? Ela fala isso. Ou seja, ele também precisa passar por um momento de renovação. Ele encontra então a sua esposa, né? Agora ela tá com as suas mãos, porque ela resgatou algo perdido, né? E para provar que é ela mesma, ela precisa mostrar a mão de prata que ele tinha dado a ela, né? O rei, então, pega a rainha e a criança e eles voltam para o lado da mãe, né? Da mãe desse rei. E há, então, um 2º casamento. Este é o momento que temos os 4 regentes da alma em união, né? E mesmo com todo o caos proposto pelo demônio, ele não conseguiu nos afastar de nós mesmos. Na página 506, aproximadamente, a Clarissa nos diz que um dos aspectos mais surpreendentes dessa longa iniciação consiste em que a mulher que passa por esse processo continua a sua vida normal nesse mundo objetivo. Seja ela amando, seja ela dando à luz aos filhos, sendo correndo atrás das crianças, enfim. Ela luta por uma coisa ou por outra. E assim, cumpre todas as tarefas da rotina e ao mesmo tempo avança nessa jornada profunda e distante de se conhecer, né? O legal nisso tudo é que uma vez que nós tenhamos passado por isso, nós podemos escolher qual que é o caminho que nós vamos seguir, né? É isso que a Clarissa traz de interessante. Nós vamos poder escolher. É um processo aí de conquista, porque nós entendemos todo o território feminino selvagem, o aspecto do filho, o aspecto do rei, o aspecto da mãe lá que sabe, né? Então agora a gente pode escolher. Enfim, a história da donzela sem mãos é um processo de eliminar o quê? A ingenuidade, que era lá no início, né? Dessa mulher sem mãos, e aprender os aspectos mais profundos da psique. É uma história que fala da nossa existência por inteiro mesmo, sabe? Fala sobre parte também das nossas vidas e nos faz compreendê-la de forma mais profunda possível. Por esse motivo, eu te convido a deixar aqui nos comentários
todas as suas impressões sobre esse capítulo, porque eu tenho certeza que você vai contribuir muito com a minha leitura e eu posso de alguma forma contribuir com a sua. Enfim, eu fico por aqui, até amanhã e tchau, tchau!